Dia 12. Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de história, certo? A gente hoje vai fazer resolução de exercícios sobre o assunto estudado na aula passada, certo? Mas antes, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. Não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis e borracha e principalmente o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Como eu havia falado, a nossa aula hoje é de resolução de exercícios sobre o assunto estudado na aula passada, que foi os Hebreus, certo? Eu trouxe a foto dos livros em algumas partes digitadas as questões para o pessoal que não tem livro poder nos acompanhar, certo? Página 115, questão 1, a gente tem a seguinte pergunta. Analise o seguinte trecho da Bíblia e reflita e comente sua importância para se entender a história do povo hebreu. E apacentava Moisés o rebanho do Jetro, seu sogro, sacerdote de Midã, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Êxodo 3, certo? Sobre essa questão, o que a gente precisa primeiro analisar? Que quando a gente está falando aí dessa parte da Bíblia, ela é referência para várias, tanto para a nossa religião cristã, maioria, como para a religião dos hebreus, porque como eu havia falado na aula passada, o livro onde traz maior informações para a gente, que é a base do estudo sobre o povo hebreu, é o Antigo Testamento, justamente essa parte, certo? É uma dessas partes. Então, a Bíblia é o documento histórico que serve como base para o estudo do povo hebreu, certo? Ela também é respeitada por essa religião, assim como também é respeitada pela religião dos cristãos. Então, nessa resposta, basta vocês colocarem que trata de um trecho do Antigo Testamento, que é a base, que é o livro base para o estudo do povo hebreu, tem grande importância na religião dos hebreus, como também na religião dos cristãos, certo? Agora vamos dar continuidade. Agora é a questão 2 e a questão 3 da página 115. Na questão 2 tem: os egípcios, assim como os mesopotâmios, acreditavam em vários deuses, muito por tentarem justificar os fenômenos da natureza. A prática politeísta era a mais comum, até a formação do povo hebreu. Explique o surgimento do monoteísmo na humanidade. Então, nessa questão, ele fala do politeísmo das outras religiões, ele fala dessa parte dos fenômenos da natureza, porque os deuses deles eram o deus do sol, deus da chuva e assim por diante. Tinha muito a ver com os fenômenos que aconteciam na natureza. E o monoteísmo foi algo novo. Os hebreus foram um dos primeiros onde teve a crença a um só Deus. Politeísmo, crença a dois ou mais deuses. E monoteísmo, crença a só um Deus. O Egito, vocês vão ter que lembrar lá daquela nossa aula de Egito, onde eu falei que durante um período só, apenas uma parte da história do Egito, eles foram monoteístas, lá no período do Amenófis, certo? Do faraó Amenófis. Só que foi um período muito curto que eles foram monoteístas e crentes ao deus Atom. Já os hebreus até hoje continuam monoteístas, então teve uma história muito maior, não foi apenas uma parte da história dos hebreus, e sim uma grande parte, certo? O povo hebreu foi o primeiro que criou que realmente seguiu o monoteísmo. Poderia ter sido o Egito, mas o Egito a gente considera um tempo muito curto, apenas durante o reinado do faraó Amenófis. Já no caso dos hebreus, até hoje continua sendo monoteísta, até hoje eles têm a mesma crença. Então a gente considera o povo hebreu o primeiro monoteísta da história, certo? E a terceira questão:
E sobre, voltando aqui na segunda questão, explique como surgiu, aí vocês lembrem da história que eu falei na aula passada, sobre o monoteísmo, sobre eles, quando eles estavam indo para a Terra Prometida, sendo guiados por Abraão, para eles ganharem a Terra Prometida, eles teriam que fazer culto, teriam que acreditar apenas em um Deus, que era o Javé, certo? Então, o monoteísmo nos hebreus surgiu no período que eles estavam indo para a Terra Prometida. E o povo hebreu, ele é uma figura da primeira sociedade monoteísta, porque até os dias de hoje se perpetua tal ideologia na sociedade hebraica. Terceira questão, por que o Pentateuco é de suma importância para o povo hebreu? O Pentateuco, gente, eu não falei na aula passada, mas nele estão contidos a sua explicação para a criação do mundo, o trajeto feito pelo povo hebreu desde sua formação e as leis que regem a sociedade judaica. Então lá tem a base da sociedade, a base da história, as leis, por isso é tanta importância, certo? Por isso ele possui tanta importância. Dando continuidade, agora a página 118, quarta questão, certo? Faça uma análise da organização da política hebraica. Os hebreus, eles primeiros viviam como nômades, certo? Eles ficavam, antes de tudo, antes deles eles conseguirem dominar a agricultura, eles eram nômades, eles ficavam mudando de lugar para onde tinha comida e água, já que eles não sabiam cultivar comida, não sabiam guardar. Depois que veio eles adquiriram as técnicas de agricultura, as técnicas de armazenamento de alimento, foi que eles deixaram de se tornar nômades e veio aquele desejo pelo território que fosse seu, certo? Inicialmente, o povo hebreu ele era dividido em uma sociedade patriarca, certo? Eram 12 tribos, cada tribo tinha seu patriarca, o seu líder, que era um líder, o patriarca era líder político, líder religioso, líder econômico, ele era líder daquela tribo, certo? Então, a primeira forma de organização dos hebreus era o patriarquismo. Depois veio a era dos juízes, certo? Onde tinha juízes no lugar dos patriarcas. Quem comandava as tribos eram os juízes. Depois do período dos juízes, veio o sentimento, veio a necessidade de unificar, veio a necessidade de juntar as 12 tribos para se tornar mais forte e combater melhor os invasores, combater melhor as pessoas ali que estavam tentando dominar seu território ou coisas do tipo. Aí veio o período dos reis, certo? Depois teve a divisão do reinado em Israel e o outro reino, e assim por diante, ok? Quinta questão, a importância dos patriarcas para a formação política inicial dos hebreus foi decisiva para a sua consolidação. Avalie-os. Na quinta questão, ele está pedindo para a gente avaliar o período dos patriarcas. Então, a gente vai ter que lembrar, no período dos patriarcas, eles eram líderes políticos, religiosos, econômicos, então eles tinham muito poder em suas mãos. Eles levavam a comunidade, a sua tribo, nas mãos. Eles que lideravam tudo, certo? Lembrando que na maior parte das vezes os patriarcas, eles eram os mais velhos da tribo. Então ele era um chefe, ele era o chefe militar, ele era um sacerdote, ele era um juiz, ele era tudo dentro da sociedade. Sexta questão. A sociedade hebraica não era diferente dos demais povos da antiguidade oriental. Nesse contexto, analise a situação social dos seguintes grupos. As mulheres. As mulheres, como em qualquer sociedade daquele período, elas não tinham tanto valor. Elas eram consideradas apenas para procriação, para terem filhos, para cuidarem da casa, certo? E entre outras funções mais domesticadas, certo? Elas não tinham tanta importância e nem tanta visibilidade dentro da sociedade, assim como em qualquer outro povo. Isso começava desde a educação, desde quando de meninas e meninos. Os meninos eles eram criados para ser guerreiros, para serem líderes e até mesmo os patriarcas, enquanto as mulheres elas só aprendiam atividades domésticas, certo?
Elas eram criadas, elas eram ensinadas para serem ótimas esposas, para o casamento. Era voltada à educação delas, enquanto dos meninos para serem líderes, guerreiros. E os escravos. Lá nos Hebreus existiam dois tipos de escravos. Os escravos de crime, que cometeram algum crime, ou de dívida, algum hebreu que cometeu crime ou estava devendo a alguém, eles eram escravizados para poder pagar pelos seus erros, seja pelo crime ou seja pelas suas dívidas. E também tinham os estrangeiros. Os estrangeiros eram pessoas ou que eles ganharam em combate ou pessoas estrangeiras de outro lugar acabaram indo para lá, que eram escravizadas, certo? O judaísmo ele tinha uma peculiaridade em questão aos escravos, uma coisa a ser levada em conta, que lá os escravos eles podiam se redimir, eles podiam se converter ao judaísmo e até mesmo casar ali entre os judeus, certo? Agora, dando continuidade, a gente vai ver a quarta questão da página 118. Uma das passagens históricas mais marcantes para os hebreus foi chamado Êxodo. O que foi esse movimento e qual foi o principal objetivo? Para a gente entender o Êxodo, vamos lembrar aonde o povo hebreu se encontrava. No período do Êxodo, antes do Êxodo, ele se encontrava no Egito. Ele tinha fugido para o Egito, tinha saído da sua terra prometida para ir para o Egito por conta de uma seca devastante. Só que quando ele chegou no Egito, ele não conseguiu refúgio, e sim foram escravizados por muitos anos. Porém, teve Moisés, que descobriu a sua origem hebraica, tudo isso eu falo na aula passada, e ajudou o povo hebreu a fugir, a se libertar do domínio do faraó. Eles saíram do Egito em caminhada de volta para a terra prometida, e essa caminhada, essa saída do Egito e a volta para seu território ficou conhecido como Êxodo, certo? O Moisés não conseguiu ir durante todo o percurso, mas durante o período que ele ficou, ele teve a revelação dos 10 mandamentos, que até hoje é símbolo da religião dos hebreus e também dos cristãos, certo? E dando continuidade, agora a quinta questão da página 119. Deus, segundo o livro do Êxodo, elegeu Moisés como líder dos hebreus na ida para Canaã. Quem foi Moisés? Assim como a gente falou, Moisés ele foi deixado pela sua mãe, que era da sociedade dos hebreus. Para ele não morrer, para ele não ser morto, ela colocou ele numa cesta, colocou no rio. Ele foi encontrado por uma princesa do Egito e foi criado como filho de príncipe. Porém, depois, quando o povo hebreu estava sendo escravizado lá, ele descobriu a sua origem, sua relação com o povo hebreu, ficou com aquele sentimento que precisava ajudar seu povo, encarou o faraó, encarou-lhe a sociedade do Egito, libertou seu povo e os guiou para a terra prometida, e esse período ficou conhecido como Êxodo, certo? Agora, dando continuidade, página 123, certo? Página 123, questão 1. Comente as 3 teorias abaixo sobre a presença dos hebreus em Canaã. A teoria da ocupação pacífica diz que não houve conflitos no período do retorno dos hebreus. Teoria da revolta. A teoria da revolta diz que não houve o êxodo hebreu. E a teoria da evolução pacífica diz que teve muitos conflitos na volta dos hebreus para casa, certo? Próxima questão, a segunda. Aos poucos, os hebreus, tendo se fixado em região onde já existiam outros povos, como os cananeus e os filisteus, perceberam que deveriam unificar as tribos. Pensando nisso, como se deu a constituição do Estado hebreu? Gente, ó, o povo hebreu era dividido em 12 tribos, que primeiro foi comandado pelos patriarcas, depois pelos juízes. Como se deu a unificação desse povo? Lembrem que a gente falou da unificação quando eles estavam tendo que enfrentar guerras, quando eles estavam tendo que enfrentar problemas, enfrentar outras pessoas, eles tiveram a necessidade de se unificar para juntar forças para poder combater, certo?
Então, a formação desse Estado foi muito difícil e foi marcado por momentos de instabilidade política, econômica e social, certo? Os chefes militares foram instituídos e ficaram conhecidos como juízes. Como eu falei, depois dos patriarcas vêm os juízes. Os principais Sansão, Gideão e Samuel, que foram enviados por Jeová para liderar os hebreus. Com a centralização em torno de reis, os hebreus unificaram as 12 tribos, dando origem ao Estado hebreu. Agora, dando continuidade, página 124, questão 3. Quais fatores levaram à divisão do Estado hebreu? Que reinos surgiram? Gente, após o reinado de Salomão, o reinado de Salomão ele foi muito contestado, tanto por conta dos altos impostos a serem pagos, certo? Que gerou bastante insatisfação das tribos. Quando Salomão veio a falecer, a crise de sucessão tomou os hebreus. O reino passou a ser disputado por Jeroboão I, que serviu a Salomão, e Robão, o filho de Salomão. A rivalidade entre eles dois acabou dividindo o reino dos hebreus em dois: o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel tinha 10 tribos, e a capital era Samaria e era comandada por Jeroboão I, enquanto o reino de Judá era composto apenas por 2 tribos e a capital era Jerusalém e era governado por Robão, filho de Salomão, certo? Gente, assim a gente encerra a nossa aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para lembrar e tirar alguma dúvida em questão à nossa aula anterior. Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola ou o canal do YouTube da escola, que vai ter acesso a essas nossas aulas. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola para terem acesso às agendas digitais, certo? Que é de extrema importância. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.